Para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 12 de agosto de 2020. Velocidade implacável do tempo, minha gente, 12 de agosto. Estamos aí virando, né? Nesse final de semana, nós ingressamos na segunda quinzena de agosto, minha gente. Vamos nos ligar aí, que essa vida é espetacular, o tempo está passando, é incrível, é um cometa, vamos aproveitar. Eu sempre digo aqui também que a vida é maravilhosa, percalços existem, vamos transpô-los. E a gente vai adiante, mas viver é maravilhoso. Cláudio Candiota, temos essa notícia maravilhosa aí. Já não é bem tudo que a gente espera e quer, mas já é um momento ímpar, significativo, de flexibilização. O comércio voltando de maneira tímida, mas voltando. As pessoas voltando ao seu seio de trabalho, né? Vivendo de maneira normal aquilo que se vivia antes da pandemia. Mas se volta, se Deus quiser, se volta a uma normalidade. Isso vai andar, vai demorar um pouco, mas vai acontecer. Essa é a melhor notícia, né? Melhor notícia para os empresários, para os lojistas, que vinham sofrendo com esses fechamentos. O abre e fecha é ainda pior do que o do... Eu não sei o que é pior também, é difícil de se saber o que é pior. Eu vejo que esse é um problema mundial, eu acompanho muito notícias... Até estava vendo na Austrália, fecharam, de repente já estava aberto. Então, eu não queria ser governante de lugar nenhum nesse momento, nem prefeito, nem governador, nem presidente de nada, porque realmente a ditadura comunista da China mandou uma bomba atômica que caiu em cima de todos nós. E ninguém sabe, na verdade, como administrar. O que eu tenho até repetido aqui outras vezes é que aquele cara que eu não aguento nem olhar para o sujeito, que é o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, que acobertou a China, que é desgraçado, né? Ele mesmo disse, a certa altura, que determinados países não têm condição de fazer esse tipo de medida. Porque o país é pobre, porque tem pessoas que precisam trabalhar de dia para comprar comida, para comer de noite. Então, realmente é uma situação muito difícil e muitos lojistas não aguentaram. Eu estava lendo esses dias que só em restaurantes já foram 5 mil demissões. Imagina o que são 5 mil pessoas perdendo emprego só nos restaurantes, né? É uma coisa dramática. Então, agora, pelo menos, há uma esperança, uma luz no fim do túnel. Eu espero que as pessoas colaborem, porque todo mundo tem que colaborar, porque volta o comércio, mas com uma série de restrições. Eu vou, de vez em quando, a Lajeado e vejo que lá em Lajeado o prefeito está ao lado dos empresários. Então, eu estive lá esse fim de semana visitando meu filho e vi que o comércio está aberto, ou seja, a cidade tem um pouco de normalidade e ele consegue administrar essa questão do vírus versus as empresas funcionando. Assim, tu tem quase uma impressão de normalidade e a cidade está tranquila. Teve lá um problema no início, mas concentrado em 2 frigoríficos, então isso aí colocou a cidade numa situação vermelha lá no começo, mas foi administrado. Então, dá para fazer, mas é verdade também que o povo precisa colaborar, e lá parece que está colaborando. Então, é o que nós temos que fazer aqui em Porto Alegre também, ajudar para que se mantenha. O problema é colaborar, né? Porque hoje eu estava vendo algumas imagens do centro de Porto Alegre e a grande maioria das pessoas que estão nas ruas não estão com máscara. Elas levam, ou então usam aqui, né? Eu acho que agora o Covid pega pelo pescoço, né? Porque as pessoas estão usando aqui. Então, assim, as pessoas não estão mais usando. Carrega na bolsa ou no bolso, porque se eu precisar entrar no shopping, eu tenho que usar. Se eu precisar eu ando entrar com no 3 máscaras, eu tenho medo de perder, então eu tenho 3, eu tenho uma aqui. Eu tenho uma necessaire dentro da bolsa que conforme eu vou lavando, se eu por já vou um colocando acaso ali. tu bota a mão no bolso ou alguma coisa acontece, tu perde, esquece no carro, eu já tenho outra, eu tenho mais uma aqui, ó. Tem uma outra. Então, assim, eu vou levando. Tem que lavar, viu? Lavo. Entende? Eu tenho outra aqui, ó, que é preto, meu terno é preto, eu tenho outra. Então, assim, a gente tem que colaborar, tem que ajudar, senão daqui a pouco fecha de novo. Pois é, e uma coisa que tu falaste muito bem com relação das empresas que estão fechando, dos empregos que estão fechando,
eu ouvi algumas pessoas falando assim, mas são aqueles negócios que já estavam mais para lá do que para cá. Não são, não. Porque só alguns nomes assim conhecidos que a gente tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, Dado Pub. Dado Beer é uma marca famosíssima, né? É uma instituição, fechou. E quantas lojas fecharam, né? Comércios grandes que são sólidos no mercado. Quantas empresas grandes demitiram horrores de pessoas, fecharam fábricas. Então, assim, só que as pessoas estão de férias. Os bares e restaurantes é uma tristeza. Não, porque as pessoas estão lutando e a teleentrega não é suficiente nem para pagar os custos. Claro que não. E as pessoas estão tirando férias. Basicamente é isso. É o que eu vejo na rua, as pessoas sem máscara, ninguém está nem aí. E hoje a imagem, assim, eu vi uma imagem da Andradas e uma da Voluntários da Pátria. Assim de gente, olha, poucas pessoas de máscara. Muito bem. Daqui a pouco fecha de novo. E lá em Canoas tá bom? Lá em Canoas tá bom. O shopping já abriu final de semana, né, de novo, o comércio todo, mas lá em Canoas está mais tranquilo. Eu vi que o prefeito lá, o Luiz Carlos Busato, o prefeito, está preocupadíssimo com os idosos lá, né? Fez uma campanha muito grande, porque 4 em cada 5 óbitos lá em Canoas, né, de Covid-19, 4 são idosos. 4 são um negócio idosos, é verdade. preocupante. Por isso que o prefeito fez uma grande campanha de conscientização da comunidade lá para controlar especialmente os idosos. Às vezes o idoso é meio arteiro, então a família, enfim, filhos, netos, tem que cuidar dessa turma aí para que eles não... O povo tem que colaborar. Tem a campanha aqui da Algar Engenharia com o programa, Sim. Né, onde vários têm vírus, né? Exatamente. Então é importante, assim, até nós aqui, quando chegamos aqui na televisão, lá, antes de entrar no pátio de estacionamento, tem uma pessoa muito bem educada, tirando a temperatura, todo mundo está de máscara, os câmeras estão de máscara. Então, e nós temos que colaborar. É o que a gente tem que obter das pessoas que estão nos assistindo e das outras. Tem tanta câmera aqui que eu não sei para onde eu ando. Essa aqui, tá. Obrigado. Muito bem, vamos adiante então. Estamos aqui também com o médico oftalmologista Juliano Preto. Como é que vê essa abertura aí, a gente voltando um pouquinho à normalidade do que foi lá atrás, né? Há praticamente 5 meses, né? E o pessoal numa angústia absoluta aí, né? Com esse confinamento, e agora as autoridades, leia-se governador Eduardo Leite, aqui na capital, prefeito Marquesan, dando uma flexibilizada aí, a turma voltando à atividade, porque está todo mundo, né, no limite, já passou do limite. O quebra-quebra é muito grande, o desemprego é monumental, e então vamos tentar recuperar o que dá, porque muita coisa já foi. Realmente, eu acho que foi necessário um período inicial para a gente se adaptar, né, a gente aprender um pouco mais com o vírus, mas essa notícia é muito boa, não era, já tardava, né, a gente poder o comércio reabrir-se, os empregos estão esperando. Eu sempre digo que a gente tem que ter cuidado, né, para que a gente não morra do Covid, né, mas sim das consequências do Covid. Eu acho que essa segunda onda é uma coisa que eu venho dizendo desde o primeiro momento, que pode ser muito mais devastadora do que a primeira onda. Não que a gente não tenha que preservar vidas agora, logicamente que sim, isso é uma coisa que a gente já não discute mais, né? A gente precisa preservar as vidas, mas tem que lembrar que existem outras coisas, né? Tem que ser uma prioridade, tem que ser sim, né? Mas a gente tem que ter bom senso, acima de tudo bom senso. É o que ele vinha falando, a gente precisa reabrir, né? E essa segunda onda que tu te referes, assim, ela só não chegou com força porque o auxílio emergencial deu um suporte, porque se o comércio permanece fechado, as empresas permanecem fechadas, acaba o auxílio, porque o dinheiro acaba. De certa maneira, injetou um dinheiro na economia, vai né? Mas isso vai até quando, né? Vai ser um Deus a conta. Eu só acho que esse período que a gente teve de isolamento, né? Porque o distanciamento é uma coisa, é mais a parte da educação, né? De cultura de distanciamento. Porém, eu acho que a gente tem que aproveitar esse tempo justamente para adequar a estrutura, né? Porque não adianta a gente ficar isolado, né, e só jogar lá para frente o nosso problema. A gente precisa usar esse tempo, porque essa conta que a gente está pagando de fechar tudo, né, é por algum motivo, e é salvar vidas, né, o máximo possível. Então a gente precisa realmente trabalhar para melhorar a estrutura, educar a população e fazer o melhor que se pode. Agora não existe milagre, né? Na melhor das hipóteses, uma vacina final do ano, com sorte, início do ano que vem,
até a gente aplicar isso para toda a população, realmente demora um tempo. Então, não adianta a gente ter uma ideia fantasiosa que as coisas de um dia para o outro vão se resolver. Temos que ser otimistas, educar a população, fazer cada um a sua parte. É o que ela disse antes, olha, use sua máscara, cuide, lave, se proteja, né? Eduque a sua família. A gente sai na rua, a gente realmente vê, às vezes, a máscara como um acessório de moda e não como um EPI. Né? Então, eu lembro que logo na primeira semana eu procurei me mobilizar muito com isso. As nossas próprias clínicas, a gente reduziu o atendimento. Primeira semana até fechei, justamente para poder preparar a estrutura. Foi importante uma pausa inicial. Agora, assim como a pausa, é importante a reabertura. A gente precisa realmente saber que tem um novo normal e não pode parar. Isso eu acho que é o mais importante de tudo. E o bom senso, né, gente? É muito fácil. Sem dúvida nenhuma. A propósito, meu amigo Juliano Preto, o Hospital de Clínicas, onde o amigo atua como médico, como é que está lá a situação lá em termos de Covid? Lá? Não é a sua área, evidentemente, mas é dentro do complexo do hospital, ter colegas que atuam lá naquele setor, infectologistas e tal. Então, eu não atuo mais, eu fiz minha formação lá, mas tenho contato com bastante gente que atua. Sim. É uma estrutura muito bem preparada, que foi ampliada na medida do possível, que se preparou. Eu acho que é uma referência, né, até para o Brasil todo. Mas, não, como eu disse, não existe milagre. Né? A estrutura não é suficiente, a gente tem uma estrutura melhor que todo o país, né, mas aqui, mesmo assim, não é suficiente. Então, os leitos estão lotados, a gente recebe muito, pelo que eu vejo, pacientes de outras cidades, então não é só Porto Alegre, a gente é uma referência, isso é natural que aconteça. Eu acho que precisava ser ampliado ainda mais os leitos, não só no Hospital de Clínicas, mas como outras grandes cidades, né, que possam receber esse pessoal com essa doença. Eu vi uma notícia hoje que eu fiquei bastante feliz, que eles fizeram um estudo da quantidade de pessoas que se recuperam da UTI, né, os casos graves no Rio Grande do Sul, e o estudo foi feito entre os hospitais particulares e os públicos. E o número era o mesmo. E isso é uma coisa importante, que às vezes as pessoas acham que assim, ao invés de ir para a Santa Casa, eu vou para o Moinhos, que vou ser melhor atendido. Né? Que eu tenho mais chances, mas não quer dizer. Até porque os hospitais públicos hoje de Porto Alegre são berços da medicina, né? A Santa Casa e o Clínica. A Santa Casa é uma referência. Instituições renomadas. Eu trabalhei na Santa Casa também. Espetacular, e um dos complexos não tem o que se falar, né? O mais serviço que eles qualificados. prestam para a comunidade é de grande valor. Né? Aliás, vou dizer, nós estamos muito bem de hospitais aqui. É que ninguém está preparado para uma bomba atômica. Nenhum lugar do mundo, né? Poderiam ter aberto, não sei por que não fizeram, 3 hospitais que estão fechados. Uma das desculpas que me deram é que faltariam médicos especializados para atender, intensivistas. Um amigo meu, médico, disse inclusive que esse negócio de entubar tem que ter uma especialização. Mas eu vi como é que eles fizeram nos Estados Unidos, eles deslocavam equipes médicas dos estados que estavam com menos casos, remuneravam bem e abasteciam de pessoal especializado naquelas regiões onde havia picos. Né? Mas eu não vi isso acontecer aqui. Me parece que médicos foram do Rio Grande do Sul para São Paulo. Né? Existiu isso, sim, e houve, sim, um remanejamento de anestesistas trabalhando em atividades, né, de UTI, mas realmente um leito de UTI ele é uma coisa muito complexa, e não só na área médica. Por vezes é mais difícil você ter um profissional, um técnico, um enfermeiro que tem experiência com isso do que um médico, né? Porque o médico tem alguma experiência, ele estudando, então ele consegue. Agora, a rotina é muito pesada. Para um leito de UTI você precisa de diversos profissionais, né? Você precisa de uma estrutura de backup, de oxigênio, né? Não é só pessoal, é realmente complexo. Mas é possível sim, e tem jeito de se fazer, sempre buscando os melhores resultados. Acho que tem como fazer sim, e é o que tem sido feito. Muito bem, vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, e do Banrisul, o grande Banco do Sul. Então, minha gente, olha aqui, nós estamos aqui, como eu tinha dito aqui há pouquinho, o Cláudio Candiota, dizendo que nós temos aqui essa parceria, o programa de atividade com a Algar Engenharia, que diz o seguinte, para quem precisa sair de casa para trabalhar, preservar a si mesmo, e aos que fazem parte do grupo de risco, use máscara. Respeite o distanciamento social e aglomerações. Lembre-se, onde tem vários, tem vírus. Uma campanha do programa Atividade com apoio da Algar Engenharia. É um negócio bonito, né? Então tá.
Vamos adiante ainda, falando, sabe de quem? Vamos falar aqui de Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, uma empresa quase centenária, com sede em Porto Alegre, ali na Praça Otávio Rocha, 65, Centro Histórico, e o telefone é 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br. Instituição de previdência complementar aberta, estabelecida em valores éticos como transparência e responsabilidade. Quase centenária, como eu digo, e ela estabelece o seguinte: se você não tem um plano de previdência complementar, corre grande risco aí no seio familiar, porque quando houver qualquer dificuldade para uma enfermidade ou até a vaga do trabalho, aí surge a importância da Aspecir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo, você tendo aí um plano de previdência complementar. É indispensável, ok? Daí você dorme tranquilo, bota tranquilo nisso. Cláudio Candiota. Diga. Me diz o que está sofrendo lá o nosso amigo Paulo Guedes, lá em Brasília, com essa debandada. Pensando, e até aproveitando... A nossa economia que tem um timoneiro tão bom. Porque, olha, eu vou dizer o seguinte, a saída do Paulo Ebel, para mim, a do Salim Matar até que não me deu tanta tristeza, mas a saída do Paulo Ebel é como perder vocês que gostam de futebol, assim, o Cristiano Ronaldo pegou e foi embora. Sabe? É um craque na posição dele que cansou, entendeu? E é difícil de substituir o Cristiano Ronaldo, né? Então, assim, alguma solução vai ter, porque meu pai sempre dizia que o cemitério está cheio de insubstituíveis. Mas a saída dele, na minha percepção, foi ruim, o mercado, inclusive, reagiu negativamente, então, essa, para mim, é a maior preocupação, talvez seja até do próprio Paulo Guedes hoje. Eu achei bom que, antes da coisa tomar a proporção, né, que já está tomando, o Paulo Guedes ele se manifestou e o Bolsonaro se manifestou hoje também. Então, foi importante porque ele disse que as saídas das pessoas não vai afetar o projeto do governo. Então, porque se tu pensar assim, a declaração, né, das pessoas que saíram, porque agora vai ser mais difícil fazer privatização. Poxa, mas já fizeram 83 de 441, por que vai ser difícil? Entendeu? Então, assim, existe todo o projeto, isso está andando. Claro que deu uma recuada agora por causa do Covid, como tudo, né, recuou. Mas, assim, é claro que tinham duas pessoas chaves ali nessas duas pontas, né? Principalmente a questão das privatizações. Eu, como economista, entendo que nós temos, assim, muitas pessoas muito boas no Brasil, né? Eles vão conseguir alguém para substituir ele. É claro que é uma perda grande, porque ele participou de todo o processo ali da questão das privatizações, mas eu acho que, assim... a minha preocupação maior era alguma manifestação do Bolsonaro, assim, aquele jeitão dele, tipo, já foi tarde, entendeu? Não, ele disse que não. E ele disse, não, vai continuar como estava, a gente vai continuar mantendo as privatizações e a reforma administrativa. Foi bom ele não ter tido, assim, essa... Ele está mais calmo, né? Tá mais acho calmo. Que o Covid fez bem para ele. Ele está mais calmo, porque realmente ele tem consciência do tamanho da perda de um profissional do nível do Paulo Ebel. Não pode, né? Não vai querer desdenhar, não. Claro, mas ele perde o Cristiano Ronaldo lá, o Messi, tu não diz que ele não sabe jogar futebol, né? Então, eu concordo contigo, tem muitos bons profissionais no Brasil e o problema também é ver quem aceita esse desafio, porque ele aceitou e certamente perdeu dinheiro. Vamos dizer, um profissional do nível dele certamente perdeu dinheiro. Muito dinheiro. Entendeu? Então, ele fez um sacrifício pelo país. Isso deve ser reconhecido. Então, eu fico feliz de saber que o Bolsonaro não deu aquela de loucão assim. Mas tu sabe que uma coisa assim que eu estava ontem, quando veio a notícia, né, que eu vi a entrevista do Paulo Guedes, eu fiquei tentando observar assim o perfil dessas pessoas, assim, porque são pessoas que não eram do meio público, né? Eles foram buscar pessoas
os melhores profissionais nas suas áreas. Só que existe um abismo entre atuar na iniciativa privada e na área pública. Especialmente no Brasil. Existe um abismo. Então, assim, por exemplo, eu no meu escritório, se eu quiser mudar, se eu quiser fazer uma coisa diferente, eu vou lá e faço, entendeu? Se eu não quiser atender um cliente, eu não atendo. Agora, na área pública, tu tem que... E às vezes, assim, são coisas tão bobas que tu tem que fazer, a gente discute até o sexo dos anjos, né? A gente é conhecido por isso no exterior, porque as coisas não andam, né? Sim, porque assim, a gente que está acostumado com a produtividade, com a velocidade da iniciativa privada, Exato. às vezes assim, tu toma um choque. E a Constituição de 88 criou um monstro. O Brasil é um país ingovernável. Eu escutei a entrevista do Salim Matar contando a quantidade de coisas que tem que fazer para privatizar uma empresa. E ele disse que contando as subsidiárias, se falasse em 400 e... 400 e pouco. Diz que contando uns penduricalhos lá, tem 629 empresas indiretamente que o governo tem algo a ver. Então, assim, é um Deus nos acuda, mas conseguiram privatizar 80, já fizeram milagre. Tem outras que eles vão fechar, tem 3 empresas que eles vão fechar, não guardei o nome, que tiveram 190 bilhões de prejuízo, só serviram para penduricalho. Podiam fazer hospitais, podiam fazer escolas, milhões de coisas. Jogaram no lixo 190 bilhões em 3 empresas e elas são inúteis, porque não arrumaram comprador, vão fechar as empresas. E isso é uma coisa que eu parei para pensar, assim, o que levou essas pessoas a saírem de lá, sendo que eles estavam num ministério que é estratégico, que as coisas estão andando, que tem um Paulo Guedes por trás. E aí eu parei para pensar, disse, eu acho que esses caras encheram o saco da área pública, da falta de dinamismo, do excesso de burocracia e do jogo político que no Brasil o Congresso joga contra o país, tem o STF se atravessando. Agora, tudo que acontece tem uma causa, que se chama Constituição. Com todo respeito aos constituintes, e vamos considerar que tinha gente muito boa na Constituição de 88, mas tinha gente muito ruim e parece que era a maioria. Então tá. Tá bom, então tá. Vamos adiante falando de Sucos Petri. A bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri. Uva laranja sem adição de água, açúcar, sem conservantes. Olha aqui, é 100% natural. É a bebida de todas as estações. Uva laranja, mais vendido, portanto mais consumido. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Há 27 anos, todos aqui degustam Sucos Petri nessa bancada, né? Foi o primeiro anunciante desse programa, foi Sucos Petri. Então tá aí, há 27 anos, pessoal, nossos convidados, nossos comentaristas, degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vamos falar da nova Clínica Mais, CCG Saúde, é um negócio fantástico, crescendo, oferecendo o máximo para todos os seus conveniados, né? É o CCG Saúde. Olha aqui, a nova Clínica Mais do CCG Saúde está de portas abertas com um modelo exclusivo em cuidado. Olha aqui, são 4 centros especializados, como o Centro da Criança e o Centro da Saúde Mental. Além de pronto atendimento 24 horas, laboratório próprio e outras novidades. Tudo isso no coração de Porto Alegre para oferecer ainda mais a sua saúde. Avenida Alberto Bins, 509, Centro Histórico, de frente ao Hotel Plaza São Rafael, ao lado da Igreja São José, está a nova Clínica Mais. São 70 consultórios, 4.200 metros quadrados, tudo absolutamente novo, é espetacular. Sensacional. É o CCG Saúde oferecendo o máximo para seus conveniados. E mais novidades neste semestre, vai para o final do ano aí, esses conveniados, pessoa física, pessoa jurídica do CCG Saúde serão contemplados com mais benefícios ainda, né? Porque a direção está determinada a oferecer cada vez mais para os seus conveniados. Muito bem. Vamos falar aqui do Barranco Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio, ponto de encontro, as delícias gastronômicas. Hoje a luz está aqui também ofuscando bastante, tá? Vou falar do Barranco Barranquinho, porque nesse horário aqui, salvo o melhor juízo, mas enfim, é só na teleentrega também, né, minha gente? Mais cedo daria para fazer a presencial, saborear as delícias gastronômicas do Barranco, subindo ou descendo a Protásio, a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil.
É assim, né? Então, nesse momento, vamos fazer a teleentrega ou aquele pedido que você vai lá e busca, tá? Os telefones do Barranco, o 33316172, o 33308853 e lá com o Léo Piscine, no Barranquinho, é exatamente o 33336826 e o 30282310. Então, te liga e vá usufruir, né? Saborear as delícias gastronômicas do Barranco e Barranquinho. O Barranco é a primeira churrascaria com carne Angus certificada do Brasil. Vamos ver agora aqui, falarmos um pouquinho também, sabe de quem, minha gente? Do Banrisul, que é o grande banco do Sul, o banco que estende a mão a todos os seus correntistas, pessoa física, pessoa jurídica, né? Especialmente nessa hora de tantas dificuldades econômicas. O pessoal está esgotado, não tem dinheiro, não tem mais reservas, mas o banco está enxergando, está sensível a essas dificuldades. Então, bate lá, 10 horas da manhã, na mesa do seu gerente e resolve tudo com ele lá, porque o banco está com o coração aberto, estendendo a mão para todos nós gaúchos, ok? E por isso que eu digo que Banrisul Digital, os principais serviços para você resolver tudo sem sair de casa. Dá uma olhada. Estamos vivendo um momento diferente, de se resguardar e proteger o próximo. Pensando nos nossos clientes e na comunidade, tomamos as medidas necessárias para esse momento. Conte com os canais digitais do Banrisul e procure o atendimento presencial só quando for indispensável. No aplicativo Banrisul Digital, você gerencia sua conta pessoal e empresarial, faz transferências, pagamentos e até depósito de cheques, tudo com segurança e de onde você estiver. Banrisul e você, nossa parceria faz a diferença. Ok, muito bem, vamos adiante então. Vamos adiante então, porque a coisa é boa demais. Estamos aqui com o médico oftalmologista Juliano Preto, que é oftalmologista, especialista em catarata, córnea e refrativa. A oftalmologia é uma coisa fantástica, né? É uma atividade médica linda, né? Porque é visão. E o pessoal tem brincado com a visão. Tem gente aí que pode contrair uma cegueira porque não está comparecendo ao consultório médico. Está brincando com a sorte, brincando com coisa séria. Porque se estabeleceu que o Covid-19, o coronavírus, a pandemia, esse ingresso pavoroso na figura humana, no corpo humano, era basicamente ele ingressa pelos olhos, boca, nariz, etc. Por que a especialidade oftalmologia, consultório médico de oftalmologia, foi o que o pessoal mais se retraiu, menos foi procurar o médico oftalmologista? Por causa disso aí, não quer sair de casa, está com medo e tal. Não pode fazer isso aí, porque em contrapartida está provocando uma dimensão extraordinária nas deficiências visuais, né, nas patologias que você tem aí da visão. Então não dá para brincar, você pode estar estabelecendo aí uma cegueira em 1, 2 vistas e não dá para brincar com isso. Visão é extremamente importante. Tudo é importante na figura humana, no corpo humano, mas imagina você não enxergar, ter muita dificuldade. Satisfação recebê-lo? E a gente falar um pouquinho dessa atividade sua tão importante, oftalmologia, essa ausência do paciente no consultório médico e especialmente catarata, de córnea e refrativa. Exato. Tu comentaste muito bem que no começo realmente a gente observou uma diminuição do movimento. A oftalmologia foi talvez a especialidade que teve até 90% de queda no movimento da nossa produção. Digo que no primeiro momento, como eu disse antes, foi importante a gente ter isso para que as clínicas pudessem realmente se preparar, ajeitar os nossos fluxos, né, para oferecer segurança e atender com qualidade, sem perder qualidade. Porém, como tu comentaste, esse atraso no tratamento de doenças que precisavam, que tinham alguma urgência, né? Aconteceu e a gente percebeu que nesse segundo movimento que as pessoas voltaram a consultar, doenças realmente mais graves foram aparecendo, por vezes com sequelas que seriam evitáveis se tivesse sido feito realmente. As clínicas não deixaram de atender, elas estavam abertas, as estruturas de urgências permaneceram, porém houve uma queda abrupta da procura, bem como tu comentaste. Agora aconteceu uma coisa interessante também, num segundo momento. Houve esse pânico inicial em que as pessoas realmente não procuravam atendimento, porém agora eu vejo que as coisas já se assentaram, que realmente eu fico feliz que as pessoas estão voltando, as cirurgias realmente estão acontecendo. É claro que não no volume, não pelas mesmas patologias que antes, mas estão retomando. Isso é fato e graças a Deus tem acontecido. Então a gente está retomando ao normal. Outra coisa interessante que a gente observou é que
as cirurgias realizadas são diferentes agora, né? Alguns pacientes que antes, ou que poderiam adiar suas cirurgias, estão esperando um pouquinho mais, cirurgias que são mais eletivas, porém chamou a atenção muita gente procurando para justamente a cirurgia refrativa, porque o uso do óculos com máscara, para quem usa, sabe que não é uma coisa muito confortável. Bem complicado, né? O embaçamento. Embaça o tempo todo, realmente. Então, então esse foi uma notícia boa, né? A gente acabou tendo bastante procura e hoje é uma cirurgia que a gente entrega um resultado de qualidade de vida, uma taxa, uma eficiência muito alta, uma cirurgia muito segura, se bem indicada e bem avaliada. Realmente é uma cirurgia que a gente faz com o maior prazer, porque é a cirurgia que o paciente chega no outro dia no teu consultório, às vezes no final do mesmo dia, com a boca orelha a orelha de felicidade. E aí não precisa óculos. Na grande maioria dos casos, acima de 90% não se usa mais óculos por longos períodos ou mesmo por toda a vida em alguns casos. Eu, particularmente, vou ter que te fazer uma visita, Será porque bem-vinda. ele deu a grande notícia que eu não sabia que hipermetropia já dá para fazer cirurgia e eu brigo com esse óculos todos os dias, mas eu tenho que usar, né? Existe, inclusive, mais de uma técnica para hipermetropia. A gente Olha tem, só. então, hoje em dia, o arsenal terapêutico na cirurgia refrativa. Antigamente, quando a gente falava de cirurgia refrativa, a gente falava basicamente de excimer laser, que é a cirurgia refrativa corneana, né, em que a gente aplica um laser que é desde a década de 90, isso se difundiu muito no país, né, já dizia, testes iniciais, mas só se existia basicamente essa opção realmente, assim, que realmente tinha uma eficácia boa para a cirurgia refrativa. Hoje em dia, quando a gente fala em cirurgia refrativa, a gente fala desde o implante de lentes intraoculares, na própria cirurgia de catarata, que já é uma cirurgia refrativa, né? Como implante de lentes fásicas em pacientes que não têm catarata, pacientes com alto grau que não pode fazer o excimer, que não tinham soluções antes, hoje já tem a possibilidade de se implantar modelos de lentes fásicas, hoje de hipermetropia, altas miopias, astigmatismo, às vezes combinando técnicas. É realmente encantador. Se vocês me deixarem falar, vou falar 2 horas sobre isso aqui. É bonito. E é uma coisa muito realmente... Nós temos um detalhe também, né, o Juliano Preto, que nós temos uma vantagem para pacientes e médicos, que chama-se Grupo de Aglaser. Porque o Grupo de Aglaser hoje é uma referência nacional, envolvendo aqui Mercosul. Nós temos os equipamentos mais modernos que a gente ia encontrar lá nos Estados Unidos, né, nos países de primeiro mundo, nós temos aqui em Porto Alegre. Isso para o profissional médico e para o paciente é espetacular. Sem dúvida. O Diaglaser é um parceiro meu há mais de 5 anos que eu faço praticamente todas as minhas cirurgias refrativas na casa deles, porque realmente em termos de tecnologia estão sempre atualizados, não poupam esforços. E não só em tecnologia, eu digo em processos também de segurança, de acolher o paciente bem. Isso é muito importante, porque quando a gente procura fazer uma cirurgia, é um momento, nós operar um olho que a gente não está totalmente seguro, né? Claro. Então você tem que ser bem acolhido, tem que ter um processo seguro, tem que ser certificado, né? Existe uma relação de confiança entre profissional, hospital e paciente. Isso tem que se estabelecer. Se a gente não oferecer isso, a gente com certeza não está fazendo um serviço legal, né? E o Diaglaser realmente tem equipamentos de última geração. Perfeito. Nós vamos aproveitar a sua presença aqui agora e a sua atividade, suas especialidades. Vamos pedir para a nossa técnica, lá para a Ana, para a gente rodar aí alguns, e o senhor comentando em cima das imagens que nós vamos mostrar para o nosso telespectador. Nós estamos trazendo com frequência médicos e especialmente oftalmologistas aqui, para mostrar a importância da visão, tá, minha gente? E que não dá para brincar com coisa séria. Não dá para brincar com coisa séria, que é comparecer ao consultório médico e examinando lá o seu médico, da sua confiança. A necessidade de uma cirurgia, temos o Grupo de Aglaser, o Hospital Dia aqui, referência, segurança absoluta. Então, não vamos deixar passar isso aí, né, minha gente? Não vamos facilitar. Visão, tudo é importante na nossa atividade de saúde, né? Mas a visão incrivelmente, extremamente importante. Vamos ver então as imagens. Essa aí, então, Preto, o que estamos vendo aí? Então? Essa imagem a gente trouxe basicamente para ilustrar a catarata e a cirurgia de catarata como é feita pela técnica mais comumente utilizada, que é a facoemulsificação. Então, a catarata é quando a gente tem a lente do olho chamada cristalino, que deixa de ser transparente cristalino, se torna opaca, né? Então dificultando a passagem dos raios de luz e não permitindo com que o paciente tenha uma visão de qualidade. Hoje em dia, essa é uma técnica que já vem sendo usada há muito tempo, que praticamente revolucionou a cirurgia, porque até
antes dos primórdios, a gente tinha que abrir todo o olho e tirar a catarata inteira. Isso gerava astigmatismo, risco de infecção, necessidade de pontos. Hoje não. Hoje a gente entra com o aparelho, faz incisões de 1,8 até 2,2 milímetros, aspira o conteúdo dessa catarata e tem a opção. Então, acho que na próxima imagem a gente já tem... Vamos ver a próxima imagem, então. A gente já tem aí o implante de uma lente intraocular. Aqui é um esquema do olho, então, que a gente mostra o cristalino, né? A luz passa pela córnea, pelo cristalino, projeta na retina, conduz pelo nervo óptico até o cérebro, onde a gente então vai ter a visão processada pelo sistema nervoso central. Acho que na próxima imagem a gente deve ter exatamente então uma lente. Essas lentes, hoje em dia, elas são dobráveis, então elas se dobram e entram por uma incisão muito pequena, sem necessidade de pontos, e a gente injeta então dentro do olho uma lente. E é importante qual lente usar, né? A gente tem um arsenal muito grande de lentes e que eu não gosto de dizer que uma lente é melhor ou pior que outra. É claro que tem fabricantes que são mais confiáveis, que têm uma tecnologia melhor, mas, como regra geral, eu digo que cada paciente tem uma lente que pode funcionar melhor. Não que uma lente é melhor do que outra, conforme a necessidade do paciente. Situação. Exatamente. A cirurgia hoje ela é personalizável, né? A gente tem que ver a idade do paciente, a atividade Ali que o paciente faz. Ali está sendo colocada a lente, é isso? Isso. Aí é o implante da lente, onde mostra a lente dobrando, né, e entrando dentro do olho. Nossa, deve ficar muito confortável, né? Se ela tem toda essa flexibilidade. Exato. É uma lente que o paciente realmente nunca vai sentir nada e ela fica dentro do olho por toda a vida. Por isso é importante, sim, ter uma lente de qualidade, né? Mas o mais importante é personalizar para a atividade do paciente, para os anseios do paciente. Se é um paciente que deseja, por exemplo, aí tem uma lente multifocal, paciente que necessita de tanto visão para longe e não quer usar óculos para perto, com essas multifocais ou trifocais, a gente já consegue uma independência de óculos. Em torno de 92% a 93% dos pacientes se dizem satisfeitos e independentes do óculos, né? Então, é uma tecnologia que funciona muito bem. Claro que tem limitações, claro que tem que ser avaliado caso a caso, tem contraindicações, tem casos que essa lente pode funcionar pior do que uma lente não multifocal, né? Mas, como regra geral, elas funcionam muito bem. A pergunta, meu amigo Preto, Juliano Preto, se você faz a aplicação de uma lente, tá? Uhum. E o paciente, daqui a pouco, chega lá no seu consultório e diz, doutor Preto, não está legal. Aí tem como remover ou deu? Tem como remover, tem como trocar e nem sempre é necessário remover. Porque essa Às vezes é um ajuste. Exatamente. Hoje a gente tem diversos tipos de lente, né? Uma lente multifocal, por exemplo, é uma lente muito exigente. Tem que ser um olho que seja, eu digo que perfeito. Não pode ter outras doenças, como problemas de retina ou problemas de retinopatia diabética, né? Córneas muito aberradas, às vezes que já foram operadas ou que tiveram traumas, não funcionam bem com essas lentes. E tem situações limítrofes em que a gente discute com o paciente, diz, olha, eu tenho muito desejo, eu topo colocar, talvez seja uma opção para o teu caso, mas existe a possibilidade de não funcionar bem. Por exemplo, a gente tem um grau, essa lente tem um grau que a gente calcula, né, em olhos diferentes que não são dentro do grupo de olhos normais. É um desafio determinar qual o grau dessa lente. Isso é uma fórmula matemática, não é um cálculo tão exato. Tem uma precisão muito grande, acima de 95% com as fórmulas mais modernas, mas porém em 5% dos casos pode sobrar um grau residual. E esse grau residual em lentes multifocais, se um grau acima de 0,75, 0,50, conforme o tipo de astigmatismo também, já provoca um desempenho não satisfatório dessas lentes. O que eu faço? Posso muito bem trocar a lente, botar uma outra lente em cima dessa com uma lente suplementar, posso fazer um excimer laser, que é a cirurgia refrativa. Então, realmente tem muita solução. Eu digo que são poucos os casos que a gente não consegue ajudar de alguma maneira, entregar algum tipo de benefício. A grande maioria dos casos, às vezes não uma solução perfeita, mas a gente consegue entregar qualidade de vida e um resultado satisfatório. Que maravilha, que espetáculo. Impressionante a tecnologia. Nossa, eu estou encantada. Veja, isso, o Jag Laser, por exemplo, onde o doutor Preto faz as cirurgias, é um hospital dia, o paciente chega lá de manhã, faz a cirurgia num ambiente Mediplex ali, que é o primeiro mundo, um edifício projetado para esse fim, né, um complexo projetado, e as instalações são todas 0 quilômetro, né, equipamentos de última geração. Então o paciente tem essa segurança, o médico tem essa segurança, e nesse ambiente de absoluto conforto, estacionamento, né? tudo, entende?
O meu falecido sogro há muitos anos fez a cirurgia lá. Eu fui levá-lo, eu fui acompanhá-lo. Ele fez primeiro um olho, depois o outro, assim, mais próximo. Você foi na João Guimarães ali, né? Quando era na... Na João Guimarães? Não. É ali perto, é uma paralela da João Guimarães. Alcides Cruz. Alcides Cruz. Alcides Cruz, exatamente. É a sede antiga. É a sede antiga. Faz tempo, já faz bastante tempo. A clínica de Glaser tem muitos anos. Sim, é referência. Tem uma história já. Agora, nesse novo tempo, nessa nova sede aí que o empresário Fernando Lourdes de Azevedo estabeleceu lá no Mediplex, essa sede espetacular. Eu não quero dizer suntuosa, porque os caras pensam que é coisa de luxo, mas ela é assim, ela é dotada do que há de mais moderno, né? Em conforto para o paciente, para o médico, né? As instalações, os equipamentos científicos, tudo é de acordo. É tudo no mesmo nível, não tem e tem assim, os planos de saúde também. Aceita planos de saúde. Sim, plano de saúde, aceita plano de saúde. Então, vamos aproveitar aí, meu amigo Preto, vamos rodar aí uma mensagem do Diaglaser, grupo Diaglaser, que é exatamente Diaglaser, Centro de Diagnóstico e Hospital Dia. Grupo Diaglaser, para a gente ver aí essa mensagem também de que você tem que procurar seu médico oftalmologista e, examinando lá no consultório, pode se estabelecer que você está mais do que precisando, já passou da hora de uma cirurgia, em qualquer desses campos da oftalmologia. Dá uma olhada aí, vamos ver essa mensagem do grupo Diaglaser. Nunca tivemos tanto tempo para enxergar o que realmente importa. A distância nos fez sentir com os olhos. Olhos que choraram, sorriram, abraçaram. De olhos abertos, sonhamos em voltar a respirar tranquilos. De olhos atentos, chegou a hora do próximo passo. Viver para ver um mundo novo. Acesse diaglaser.com.br e conheça nosso corpo clínico. Diaglaser, você ainda tem muito para ver. Aí, grupo Diaglaser. Estamos aí, então, com o médico oftalmologista Juliano Preto, que é especialista, né, em córnea, catarata e refrativa. São campos da atividade médica em oftalmologia extremamente importantes. Visão é um negócio fenomenal, extremamente importante. Imagina as pessoas enxergarem pouco ou não enxergarem. Meu Deus do céu, é sacrifício demais para uma figura humana. Então, temos aí essa referência, que é o grupo Diaglaser, e os médicos todos, né, que atuam lá, como o doutor Juliano Preto, altamente competentes, todos, experimentados médicos, e que vão resolver o seu problema de visão. Só não brinca com isso, né, minha gente? Não deixa para depois, que pode ser muito tarde. Qual é a dificuldade maior daquele paciente que, vamos dizer assim, relaxou em comparecer ao consultório médico oftalmológico? A dificuldade disso com relação a procurar o não, acesso? A uma das patologias. O problema? É. Então, depende muito da existência de doenças prévias no olho, mas existem coisas também relacionadas a doenças sistêmicas, né? Pacientes que têm, por exemplo, diabetes, né? Pode diabetes é complicado. Isso, retinopatia diabética proliferativa, que é uma doença prevenível, tratável, né? Com consequências, às vezes, perda visual definitiva. A própria catarata, apesar de não ser uma urgência, ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo, né? Reversível, mas é uma principal causa de cegueira, né? Então, é uma coisa tratável, uma cirurgia em que a gente não tem dor, feita com anestesia local, alta quase que imediata e com resultado muito bom. Que espetáculo. Né? Glaucoma é uma coisa que preocupa muito porque é uma doença silenciosa em que a gente não sente nada no começo. Eu tenho um cunhado que tem glaucoma. E realmente, então... Essa é violenta, né? O glaucoma é uma doença muito triste porque se a pessoa não procura um oftalmologista regularmente, que todo mundo devia fazer uma vez ao ano, né, para fazer as revisões, essa doença pode estar acontecendo. Né? E você vai ter qualquer tipo de sinal inicial da doença que você vai perceber só com exames quando você já perdeu 60% das fibras nervosas. Né? Para o paciente começar a perceber mesmo, ele já perdeu muita visão. Então, pode ser tarde, né? A gente não consegue recuperar o que já perdeu no glaucoma, só evitar cuidar do que sobrou da visão. Nessa carona, vou fazer comercial. Existe um centro oftalmológico que se chama Bascom Palmer, né? Sim. Que é uma referência mundial. Sem dúvida. Eu tinha um amigo que trabalhava lá.
que mora lá em Miami. E ele me disse o seguinte: vocês não pedem nada para nós aqui. Vou te contar uma coisa interessante. O Brasil é, inclusive, desenvolvedor de tecnologias na área de oftalmologia. A gente tem produtos desenvolvidos aqui por brasileiros que são usados no mundo inteiro. Né? Existe o anel de Ferrara, por exemplo, o anel intraestromal de córnea, que é um tratamento usado que funciona muito bem para quem tem ceratocone, né? Que é uma doença que a gente trabalha bastante também, faz bastante implante de anel lá no Diag Laser, porque a gente tem um laser de femtosegundo, né, em que a gente pode implantar esse anel. Essa é uma doença que ataca jovens, ataca pessoas no início da adolescência, na puberdade, a córnea começa a se deformar, levando baixa de cegueira importante, né? Eu digo que não é cegueira de totalmente cego, de não ver nada, é uma cegueira que a gente chama de funcional, né? O paciente realmente consegue contar dedos, né, em casos avançados, e por vezes acaba terminando só no transplante de córnea, que funciona, é muito bom, é seguro, porém é muito melhor num jovem a gente tratar isso antes, né, entregar um resultado visual, fazer com que ele possa fazer sua faculdade, um implante de anel de Ferrara, por exemplo, né, que tem um resultado muito bom. Então isso foi desenvolvido por um brasileiro de Minas Gerais chamado Dr. Paulo Ferrara, um gênio, cara extremamente legal, que desenvolveu essa tecnologia está no mundo inteiro, né? E não só essa, a gente tem lentes intraoculares desenvolvidas por brasileiros, né? Existe uma lente chamada Extra Focus, que é uma lente para córneas irregulares, para casos de córneas que sofreram traumas, que a gente só restaria o transplante e por vezes a gente evita um transplante, né, implantando uma lente dessas, por exemplo. Então, assim, é um orgulho para nós oftalmologistas ter isso no país. A gente tem congressos aqui que vem gente do mundo inteiro, né? Agora a gente está tendo muita atividade online. Todo mundo participa, né? Vem gente do Bascom Palmer, vem gente de todo mundo para participar como convidado. Realmente o Brasil está muito bem na área de oftalmologia. Eu tenho orgulho de dizer isso. Interessante, né, que nem tu falaste, né, as pessoas acabam não procurando, eu acho que é por causa do óculos, assim, eu não vou porque já vai mandar eu usar o óculos, né, e acaba protelando. Mas é tão bom se as pessoas fizessem como os check-ups, né? Que tu faz um exame do coração, tu faz o exame de sangue, tu faz o ginecológico, fazer os olhos. Porque, por exemplo, quando eu vou no meu oftalmologista, ele tem um circuito de exames que a gente faz, sabe? Ele faz tudo, não vai só medir o grau, ele faz todo aquele circuito, é muito mede mais do que isso, né? Pressão da córnea. São 5 aparelhos que a gente faz naquele circuito. E é bom, assim, é legal porque, por exemplo, às vezes eu tô com uma das vezes que eu procurei ele, eu tinha uma dor sempre no lobo ocular, né? E aí eu fui procurar, tô com algum problema no olho, né? Disse, não tem nada. E descobri que era muscular. Eu tenho uma dor muscular que irradia e dói. Tu vê, né? Mas assim, precisou doer para eu ir. Claro que como eu uso óculos, eu vou com alguma frequência no oftalmologista, mas as pessoas não vão. Esse é próprio do ser humano, né? A gente tende a procurar ajuda realmente quando a gente está, às vezes, no fim da linha. Passou da hora. Mas isso é também uma questão de educação. Nós, oftalmologistas, né, temos que falar sobre isso, temos que educar a população. Né? Eu mesmo, se eu te contar que a primeira vez que eu fui oftalmologista foi com 6 anos de idade. E com a melhor das boas intenções da minha mãe, disse, olha, vai para a escola, vamos então, né, ao oftalmologista. E é como se fazia, eu escuto isso toda semana no consultório, mães com isso. Não, a criança hoje em dia faz exame oftalmológico na sala de parto, né, existe o teste do olhinho, né, porque tem catarata, tem tumores em criança, né, coisas que botam a criança em risco de vida. E depois deve ser feito anualmente. Até porque se a criança tem um problema, por exemplo, tratável, né, tem um olho com grau muito alto, outro olho normal, o cérebro da criança faz uma coisa muito interessante, que é anula a visão de um olho e fica usando só o olho que é bom. Se ela não tratar isso antes dos 6 anos de idade, a visão não desenvolve. Você pode fazer o que quiser depois dos 6 anos de idade, aquele olho não tem mais o que fazer. Volta. Então, realmente, o que tu falaste, revisão anual é importante para todo mundo. E em caso de diagnóstico de outras doenças, claro que você vai, às vezes, encurtando esse período. Né? O carro tu leva na revisão, mas o mesmo não vai. O olho Muito não. bem. Falamos então com o médico oftalmologista Juliano Preto, que é especialista em catarata, córnea, refrativo, então te liga. Grupo Diag Laser para cirurgias e sempre comparecendo ao consultório médico do seu oftalmologista, né?
para examinar a sua visão aí, saber qual é os procedimentos seguintes aí, porque não brinca, porque daqui a pouco você está estabelecendo aí uma cegueira, hein? E aí é ruim, minha gente, é filme de terror. Vamos adiante falando do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que estabelece um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhadinha, olha que maravilha. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50.000 empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, continuamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 85 anos, Banrisul, o grande banco do Sul. Vamos falar de Vidrobox Blindex. Pensou o vidro para a construção civil, pensou Vidrobox, Blindex, tudo em vidros para a construção civil. Olha aqui, ó, por exemplo, envidraçamento de fachadas, fechamento de sacadas, box para banheiros com película de segurança, divisórias de vidro temperado, ambientes iluminados, extraordinários, cresce muita luminosidade, vidros lisos impressos, temos temperados, laminados, duplos, termoacústicos, refletivos, curvos, planos, tudo com Vidrobox Blindex. Telefone Vidrobox Blindex, 51 3302 4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos falar de geradores. Começou a chuvarada aí, né? Então, daqui a pouco cai a luz, perde, né? Ficamos sem energia elétrica, mas nesse momento nós temos festas aí, atividades sociais nem empresariais. Mas quando isso acontecer, aluguel de geradores. Você não vai botar o seu investimento fora, porque nós temos aí exatamente energia positiva, alocação de geradores. Resolve tudo, né? Em qualquer tipo de situação. Seja lá, por exemplo, num câmara fria, meu Deus, está derretendo tudo, vou perder tudo que eu tenho lá dentro, um patrimônio financeiro, não tem problema, porque nós temos aí um gerador que vai resolver tudo. Você não vai ficar sem energia elétrica. Desligamentos programados da CE, concessionárias, queima de transformador, quedas de postes por acidentes, etc. e tal, tudo são fases temporais, tornados, tempestades, granizo, você fica sem energia elétrica, tem um evento programado, como eu digo, ele é social, empresarial, você não tem problema, porque com o gerador ali à disposição você vai ter o seu evento realizado. Então, a alocação pode ser diária, semanal ou mensal. Tem equipamento para todas as potências de necessidade. A energia positiva, alocação de geradores. Telefone 51 999866826 e o site energiapositiva.rs.com.br. Então, te liga aí, né? Hotéis, pousadas, clínicas, obras em geral, fazendas, mercados, condomínios. Bota lá um gerador de primeira grandeza de energia positiva e está tudo resolvido, tá bom? Muito bem. Minha gente, é hora também de mostrar aquele coração bondoso, fraterno que o gaúcho detém, né? É a marca dos gaúchos, né? A solidariedade, a bondade. Estamos vivendo aí um tempo de campanha do agasalho do Governo do Estado 2020 e vamos fazer a nossa parte. Examina aí no seu roupeiro, seu closet, lá na garagem, muitas vezes tem muita coisa, até roupas, calçados, que você não está mais usando. Coisa boa, lixo é lixo, coisa boa para doar. Então, campanha do agasalho, Governo do Estado 2020, faça a sua parte, doe aquilo que você não está mais usando, tá, minha gente? E vamos, então, ajudar essa gente, os nossos conterrâneos, né, minimizar as suas dificuldades, tá bom? Dá uma olhada nessa mensagem. A gente faz de tudo para proteger aqueles que amamos. Às vezes, chegamos a exagerar, mas nem todo mundo pode fazer o mesmo. Sem a sua ajuda, milhares de pessoas não terão o mínimo necessário para enfrentar o inverno, em plena pandemia do coronavírus. Participe da campanha do Agasalho 2020. Doe, agora mais do que nunca,
é tempo de solidariedade. Ok. Cláudio Candiota, vamos adiante então. Olha, quando a gente pensa que já viu tudo, aparece uma notícia como essa aqui, ó. MBL vai ao CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, para cortar novo penduricalho de até 100 mil no Tribunal de Justiça de São Paulo. O país completamente falido, 30 anos de socialismo, 13 de comunismo petista, não sobrou nada. O próprio Michel Temer lá herdou cinzas, o Bolsonaro assumiu, começou a corrigir, caiu uma bomba atômica lançada lá da ditadura comunista da China, e tem quem me apareça com esse negócio aqui. Esse MBL pediu ao Conselho Nacional de Justiça para revogar a portaria do Tribunal de Justiça de São Paulo, revelada por o antagonista, estou lendo no antagonista, que criou remuneração extra que pode alcançar 100 mil em um ano para desembargadores que decidirem casos pendentes. Vê se pode um troço desse, quando está faltando dinheiro para fazer hospital, para receber pacientes de Covid. As pessoas são completamente sem noção, ainda bem que é lá em São Paulo, né? Eu suponho que aqui não vão fazer uma loucura dessas, mas é inacreditável a falta de sensibilidade. Essas pessoas que ganham muito deveriam espontaneamente estar cortando seus salários, principalmente os que têm estabilidade. Mas não, faz um negócio desse. Espero que caçem essa portaria aí, dando essa dinheirama toda para meia dúzia. Né? Ano de eleição, né? Olha, é de matar. É de matar. É uma tristeza. Tá bom. Então tá, fala, minha amiga. Silvas, eu hoje quero trazer uma novidade aqui para o programa. Gostaria de trazê-la amanhã, que é o dia, né? Mas amanhã não poderei estar aqui na bancada. Amanhã é dia do economista, ontem foi dia do advogado, então parabéns para o nosso colega de bancada aqui. Retribuo! E para todos os nossos colegas aqui da bancada, pessoas fantásticas, profissionais ímpares, assim, que eu tenho muito orgulho de me relacionar com eles. E amanhã é dia do economista, dia da minha profissão, que eu sou muito honrada, né? Esse ano eu fiz 19 anos de formada, então eu sou muito agradecida por ter escolhido uma profissão que me dá muito orgulho. E esse ano a pandemia me fez bem, sabe, Silvas? Não fez bem financeiramente, mas ela me ajudou a pensar e eu fiz muitas mudanças. Repensei a questão da minha carreira, do meu escritório e fiz uma série de mudanças e amanhã eu vou estar colocando no ar uma nova logo do meu escritório, né, que vai deixar de se chamar Magalhães Perícias em Engenharia Jurídica para chamar-se Simone Magalhães Perícias Forense e Investigativa. Por que eu estou mudando isso? Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu tenho que estudar, mais as minhas demandas estão me exigindo de entrar para um mundo que tenha esse diferencial, que eu possa fazer a diferença para os meus clientes, né? Então, a gente acha que o economista perito só faz cálculo e, na verdade, não é isso. A gente faz muito mais. E há muitos anos eu atuo na área forense, mas agora eu tenho estudado cada vez mais. E elegi o Dia do Economista, né, para fazer essa mudança e eu estou muito feliz com isso, né? Não vou deixar de trabalhar, né, no que eu já faço, mas eu estou ampliando muito mais para a área investigativa, porque isso, o resultado, ele tem um percentual altíssimo, né? Eu colho esses resultados todos os dias dos meus clientes e cada vez mais estudando investigação defensiva, teoria dos jogos, né? Para dar um resultado melhor. Então, nos últimos meses eu tenho estudado, eu tenho repensado e eu estou muito feliz de anunciar de primeira mão aqui no programa. Que espetáculo, hein? Né? Vai ter algum... Bacana, parabéns. Alguma coisinha? Não pode fazer festa. Não pode, né? Mas assim... já tá liberando, tem um horário que pode. Não tem, vamos manter o distanciamento direitinho.
Pois é, que na verdade assim, não vai ter festa, porque é só uma mudança de posicionamento da marca mesmo, posicionamento do meu escritório. E para poder trabalhar em casos mais complexos, né, me dedicar mais a isso. Hoje, eu nos últimos 5 dias, eu trabalhei 12 horas por dia num caso e eu fiquei muito feliz de entregar isso hoje. E é isso, esse é o caminho que eu quero traçar daqui para frente, trabalhar cada vez mais com investigação defensiva, cada vez mais dando esse retorno para o mundo jurídico, para os operadores do direito, porque eles precisam disso para poder entrar com ações vencedoras, né? E é isso que eu estou me dedicando cada vez mais a partir de agora. Bacana, Beleza, parabéns. Prosperando cada vez mais. Isso é muito bom. Em plena crise, é na crise. E até aqui, ó, hoje chegou... É na crise que surgem as meu oportunidades. presente de Dia do Economista, que chegou hoje, ó, manual Pânico. Manual prático de investigação defensiva. É um livro do Gabriel Bulhões, que tem feito... Tô precisando trocar os óculos, eu li Pânico. Né? Não, Manual Prático de Investigação Defensiva, né? E é um trabalho muito bom do Gabriel Bulhões. E eu tenho estudado muito essa área agora. E interessante que toda essa área de investigação que a gente trabalha, né? Às vezes o pessoal acha que é só crime. Não, todo o conhecimento da parte investigativa que eu uso, que eu aprendo na área criminal, eu uso para fazer uma revisional bancária. Entendeu? E porque ela dá o outro tom. Eu vou atrás do que realmente é o problema. É muito legal e eu estou muito feliz de anunciar aqui. Bacana. Muito que é minha casa também. Mas eu estou lendo uma notícia aqui que a Bia Dória, que é a esposa do João Dória, também testou positivo por Covid-19. Eu desejo pronto restabelecimento para o João Dória. Se eu morasse em São Paulo, não votaria nele, de jeito nenhum. Mas eu só gostaria de saber se ele vai ou não vai tomar hidroxicloroquina, ou se ele vai fazer como fez o médico, que era assessor dele lá do setor de saúde, que não contou nada e aí sai uma receita do médico receitando para ele mesmo o medicamento que os caras estavam lá bombardeando. Eu não sei se o remédio é bom ou não é bom, e quem vai resolver isso é o meu médico, se eu, por um azar, tiver que pegar esse troço. Mas eu vou ligar para o médico, vou tomar o que ele mandar. Se ele mandar eu tomar hidroxicloroquina, eu vou tomar. Entendeu? Não quero nem saber. Mas os caras transformaram o negócio numa guerra. Agora eu quero saber qual é a medicação que o João Dória vai tomar. Eu estou só esperando para ouvir a notícia. Eu achei que tu ia dizer assim, que agora eu quero ver o João Dória dizer como é que a mulher pegou Covid. Ué? Mas deve estar trancado em casa, né? Sim, então é aquela velha história. Mas é quando um pega, outro pega, né? Não tem solução. Não tem solução. Mas ou ele não está fazendo o que ele recomendou para todo mundo, que se trancar em casa, não é? Ou a recomendação não serviu para nada. Porque... E hoje, inclusive, o Covid fez mais uma vítima, né, parente de uma pessoa conhecida, né? A avó da Michele Bolsonaro, a primeira-dama, faleceu hoje de Covid. Não tá fácil. Né? Não dá para dar chance para azar, né? Não. Por isso todo mundo tem que usar máscara, porque é uma das medidas. 2 metros de distância. Sabe que além da máscara... Lavar as mãos a toda hora. Tu sabe que além da máscara, uma coisa que eu tenho feito é tomar vitaminas. Eu sempre gostei muito de tomar vitaminas, né? Mas agora eu potencializei um pouco mais as minhas vitaminas, porque... Quanto mais imunidade eu tiver, se eu pegar o Covid, eu vou ter menos problemas, né? Então, até uma coisa que as pessoas deveriam fazer também, né? A vitamina D, vitamina B, né? Tem várias, vitamina C, que são vitaminas que não engordam, né? Que as mulheres... A primeira coisa a fazer é ir no médico, que é o que ninguém fez, cara, fugiram dos médicos. Eu fui ao médico, eu quebrei os óculos, eu tive que ir no oculista, entendeu? Não dá para não ir no médico, tem que ir no médico, senão o problema que é 1 vai ficar 10. Não tem que ir no médico. Amanhã eu vou levar minha mãe no médico, inclusive. Tô bem, então tá. Vamos ver aí, sabe que eu tenho grande parte da família lá nos Estados Unidos, né? Então vamos ver aí, hoje meu genro está aniversariando, está lá no estado de Washington, lá em cima, né? Lá na ponta dos Estados Unidos, né? Não é? Aqui temos a Flórida. O outro lado, na costa do Pacífico. A costa do Pacífico. O Rodrigo Brumano
Então, meu genro, aniversariando, meus parabéns, está aí a família hoje lá reunida, está aí a Bela, o Max, o menininho, o Rodrigo ali no meio, a minha filha ali, a Alessandra ali. Então, os parabéns, Rodrigo, muita saúde, muita paz, muita alegria, né, nesse ambiente lindo, maravilhoso de família. Muitas felicidades. Progresso cada vez maior, prosperando cada vez mais, profissionalmente, enfim, com essa família linda, maravilhosa. Parabéns. Estão nos assistindo lá. Forte abraço aqui do coração. Tá? Tá lá então o Rodrigo, Brumana, a Bela, o Max e a Alessandra. Família Brumana. Então tá bom. Um abração para todos. Bacana. Vamos Parabéns para eles e para ti, Silvio. Também. O cara sempre respinga um pouco pra gente. Só que não vai dar para pegar a Canoinha, que é longe, né? Pô, lá é longe. Então, qual é a cidade que eles moram? Eu não sei. É uma cidade, não. Mas é no estado de Washington, na costa oeste dos Estados Unidos. Peraí que eu já te digo aqui, pô. Moram longe. Isso aí dá. Eu pedi dá muita hora de voo para chegar lá. Já fosse lá? Não, eu fui quando eles estavam na Califórnia. Aí eles foram para lá. Olha, é um dos estados que eu não conheço dos Estados Unidos. Eu conheço vários estados. Eu tenho planejado. Eles foram há pouco tempo para lá, essa mudança. E aí conhecer também a costa oeste do Canadá, que é belíssima. Eu conheço o centro e a costa leste do Canadá. Mas o lado oeste do Canadá ainda não conheço. Eu conheço poucos, mas a Califórnia eu conheço. A Califórnia também. A Califórnia eu já fui várias vezes. Califórnia já fiz a Pacific Coast Highway lá várias vezes, mas nunca fui para norte. E é uma das... Tá na lista. Tá na lista. Quando voltar a aviação, vamos lá. Bom, até já voltou, a American Airlines já retomou os voos em agosto. A América já retornou as atividades. Só que nós não podemos entrar lá. ingressar no país. Nós ainda não podemos entrar lá, mas vai. Não vai demorar. Não vai demorar. Vai ter vacina. Se Deus quiser. Temos que dar um pulo por lá para dar uma olhada como é que está aqui. Temos que ir. Ajudar na campanha do Trump. Eu era para estar lá, né? Só que eu vou para lá. Aqui, ó. É isso aí, temos que ajudar o Trump. Meu Deus, olha ali. Ele vai ser, o que for eleito será o 45º presidente americano. O Joe Biden escolheu a vice, que é a Kamala Harris, né? Não deve ser tão ruim, porque a turma do Bernie Sanders, que é uma espécie de PSOL que tem lá, é um socialista milionário, dessas coisas que ele não entende, né? Ele não vai querer repartir a fortuna dele com os outros, né? Isso ele não faz, mas ele é socialista. E ele apoiou, mas os apoiadores dele ficaram contra. Então eu estou imaginando que ela não seja da ala PSOL do Partido Democrata, eu tenho a impressão que ela é PT. Então, assim, ela continua sendo... E é uma procuradora, um promotor de justiça de sucesso, ela é senadora, ela é show, ela vai incomodar. E como a coisa está difícil para o Trump... Aqui, ó, Seattle. Exato. Então é uma cidade grande. Sim. Show de cidade, eu conheço de televisão. Mas... Muito bem. Estamos nos encaminhando para o final do programa, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, né? Estamos aí com a presença do nosso amigo médico oftalmologista Juliano Preto, que deu uma lição aqui em termos de oftalmologia, né, e conscientização dos pacientes, né, daqueles que têm qualquer tipo de dificuldade na visão. Praticamente todo mundo tem, né? E especialmente quando atinge uma determinada idade. Jornal do Comércio de hoje, o melhor jornal do estado do Rio Grande do Sul. Atendimento ao assinante, 51 32 13 1300. Aqui não se prega ideologias, né, tem tendências político-partidárias. Esse é o Jornal da Informação absolutamente pura, transparente, com todas as editorias que um jornal de alta qualidade tem. O Jornal do Comércio exibe todas as editorias, ok? Sua essência, evidentemente, é economia e negócios, mas é o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul e um dos melhores do Brasil. Ok? Vamos adiante então, vamos ver aqui, estamos em cima da hora. Minha gente, tá? Tá dado o recado. Tá dado o recado. Um abraço para a tua família lá em Seattle. E parabéns para os economistas amanhã, né, meus colegas de profissão. A gente talvez dê um pulo lá, um assalto. Tá bom. Vai de tarde no escritório. Tá. Juliano Preto, satisfação muito grande recebê-lo aqui, o espaço aberto para trazer informações tão importantes para a nossa comunidade, conscientização, visão. Compareça ao consultório do médico oftalmologista e, se for detectada a necessidade de uma cirurgia, Grupo de Aglaser, Hospital Dia, toda a referência melhor nesse segmento de cirurgias em oftalmologia. Nós temos aqui em Porto Alegre, minha gente. O programa vai embora, amanhã às 19 horas, como acontece há 27 anos.
Sempre ao vivo, mais uma edição. Boa noite, até lá.